Fala pessoal, tudo bem com vocês? Golaço salvador de Luan que desencantou e evitou a derrota do Corinthians. Aliás, o Timão errou demais nesse jogo. E qual a escalação afinal do técnico Thiago Nunes? A gente precisa falar sobre isso. E o Fortaleza, hein? Sempre perigoso. Merecia até sorte melhor nesse jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Antes da gente falar desse empate entre Corinthians e Fortaleza, 1-1 em Itaquera, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando no mundo do futebol, transferências, notícias, estatísticas, tudo em tempo real. Você ativa as notificações do seu clube do coração e fica sabendo de tudo na hora. E ó, o OneFootball tá de cara nova, repaginado, mas com aquele conteúdo que você já conhece. Vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e ó, vale para qualquer celular. Bora falar desse jogo, 1-1, Corinthians saiu atrás para o Fortaleza de Rogério Ceni, que ainda não venceu, segue sem vencer o Corinthians como treinador, mas conquistou um empatezinho fora de casa. E o Corinthians, eu ouso dizer, também tem que valorizar esse ponto conquistado, pelas circunstâncias da partida. O técnico Thiago Nunes, ele surpreendeu na escalação, e quando eu digo surpreendeu, eu não digo necessariamente de forma positiva. A gente está tentando entender, ele está tentando entender, na verdade, está ganhando mais opções, e tinha um banco de reservas até hoje considerável, né? No banco estavam jogadores como Luan, Ramiro, Otero, Bocelli. Ele já começa a encorpar o seu elenco e começa a rodar jogadores para fazer testes. Gente, ainda é um começo de trabalho, não dá pra gente avaliar esse trabalho do Thiago Nunes com 8 meses por estarmos em agosto. Vocês sabem, né? A gente teve uma paralisação do futebol por 4 meses, então tudo isso está abreviado. E tem jogadores chegando agora, há uma reformulação, há uma contratação a cada 26 dias na gestão André Sanches. Tudo está mudando de forma muito rápida, então a gente tem que esperar um pouco mais. O próprio Thiago está tomando conhecimento do elenco. Só que hoje, eu pelo menos me surpreendi, imagino que vocês, da escalação do meia Juan Oliveira, jovem de 20 anos, que veio do Metropolitano para a base corintiana, Metropolitano de Santa Catarina, começou no futsal, como titular desde o início. Eu confesso para vocês, ele estava testando o Juan nos últimos jogos, entrando no segundo tempo, e eu não vi assim nada demais, e não quero aqui decretar que ele seja útil ou não. Eu só acho muito cedo e achei prematuro. Obviamente o Thiago tem muito mais embasamento do que eu e você, porque ele está lá no dia a dia, acompanha, certamente entendeu que dentro de um sistema tático e até mesmo pela qualidade técnica dele fosse merecida essa oportunidade, mas o fato é que até por ser uma estreia, começando o jogo como titular, né, ele já tinha entrado no decorrer das partidas, ele sentiu, foi nervoso, errou passe, assim como outros tantos jogadores do time que acabaram errando muito no primeiro tempo. Nossa senhora, o primeiro tempo foi muito abaixo. E ele coloca o Cantillo, né, como primeiro volante para vir buscar a bola entre os zagueiros, para começar a construção das jogadas, o Ederson um pouco à frente. Depois eles até alternam muito essas posições, né, não é uma definição estática, né, de que o Cantillo é primeiro e o Ederson segundo. Eles conseguem se movimentar. O Ângelo Arauz, que vinha fazendo bons jogos, especialmente contra o Coritiba, contra o Galo, fez gol e deu assistência, errou praticamente tudo também. E o Léo Natel foi a grande surpresa positiva. Né? Ele já tinha jogado bem contra o Coritiba também, feito gol inclusive, e nos primeiros minutos em que o Corinthians até ameaçou mais o Fortaleza, tudo surgiu a partir do Léo Natel, que tem um 1 contra 1, ele é um jogador muito rápido, me parece ter uma inteligência tática para jogar, encontra os companheiros, conseguiu ser perigoso, ofereceu possibilidades de ataque, de gols para o Corinthians nos primeiros 15 minutos. Depois o Corinthians começou a errar demais e o Fortaleza encaixou a marcação. E aí méritos para o time do Rogério Ceni, que é um time já experimentado, tem jogadores experientes, ele já conhece os seus jogadores, então ele fez a leitura correta. Os jogadores também, né, dentro de campo, esse mérito a gente tem que fazer, que encaixaram a marcação e o Corinthians não conseguiu penetrar, não conseguiu mais entrar. Aí veio o segundo tempo e com 45 erros de passe, conforme o scout feito nos primeiros 45 minutos, vejam só, um passe errado a cada 1 minuto de jogo praticamente, pelo lado do Corinthians. O Thiago Nunes não troca nenhum jogador, ele demora para trocar. E aí o Fortaleza percebe o seguinte, bom, eu acho que se eu der uma forçadinha no ataque, eu posso conseguir alguma coisa.
E aí o Fortaleza começou a oferecer riscos. O Wellington Paulista, o Romarinho, depois quando entra o Yuri César. Mas o gol surge de uma falha de marcação do Corinthians, porque surge do goleiro Felipe Alves uma casquinha que tira toda a defesa corintiana do prumo, e aí vem um cruzamento que o Sid Clay não acompanha e o Romarinho acaba fazendo o gol, abrindo o placar para o Fortaleza. A partir daí, o Corinthians volta para o jogo. Acordou só depois do gol sofrido. E aí o Thiago Nunes fez as modificações. E aí ele muda completamente o escopo do time na segunda etapa. Eu vi muita gente criticando a saída do Cantillo. Ele não estava fazendo um bom jogo. Aliás, o Cantillo, com exceção do jogo contra o Coritiba, que perdeu um jogador com 15 minutos e aí ele teve mais espaços, eu ainda não vi o Victor Cantillo de antes da parada, que estava muito bem no time, chegou muito bem, construindo, sendo criativo. Depois ele se perdeu um pouquinho, ele foi infectado com a Covid, né? Então a gente não sabe o quanto isso não afetou o jogador fisicamente, ele ficou um tempo parado, mais de um mês sem jogar. Talvez seja isso, e acho que o desconto é necessário nesse momento. Mas aí ele tira o Cantillo, devolve o Ederson para primeiro, e aí avança o time. Entra o Luan, entra o Matheus Vital, entra o Gustavo Mosquito, entra todos esses jogadores e mais o Mauro Bocelli, voltando depois de mais de um mês também por conta da cirurgia na face. Por quê? Porque o Fortaleza, nesse momento, especialmente depois de ter feito o gol, se fecha mais ainda, né? Joga com uma linha muito mais baixa, esperando o Corinthians. E o Corinthians, que estava errando muito passe, acabou parando na marcação. Quando o Thiago mexe em tudo isso, o que ele pensa? Eu vou colocar 2 centroavantes na área para que esses caras abram espaço, puxem a marcação, incomodem esses zagueiros e eu consiga ter mais espaço para aqueles caras que vêm de trás, como o Matheus Vital, como o Luan, como o próprio Mosquito, que poderia entrar, e pelos laterais, né? O Sid Clay e o Fagner, que não teriam, em tese, tanto compromisso com a marcação na medida em que o Fortaleza estava mais recuado. Porém, o Fortaleza foi muito inteligente ao, quando recuperava essa bola, sair em muita velocidade. E também o Rogério Ceni, inteligentemente, fez as suas trocas baseado nisso. Por exemplo, ele tirou o Wellington Paulista, que é um jogador muito mais posicional, e colocou o Mariano Vasquez, colocou o Yuri César, manteve o Romarinho, e o time teve velocidade na frente e criou as melhores chances do jogo, depois que o Corinthians empatou. O Romarinho perdeu o gol 2 vezes, o Yuri César tirou o Gil numa jogada linda, e de canhota a bola o Cássio tirou com os olhos. Impressionante. Ou seja, o Fortaleza poderia ter vencido o jogo. Criou para isso, foi um time maduro dentro da Arena Corinthians e por pouco não sai com a vitória. Mas aí a gente tem o aspecto futebol, o aspecto lúdico, a coisa, né, que sai muitas vezes de um coelho da cartola, que é você ter um jogador diferenciado no elenco, como é o caso do Luan. Eu sei que o Luan não estava jogando bem, eu sei que ele não estava nem merecendo a titularidade, como ainda não merece, e sei que as críticas para ele, muitas das que fizeram, foram justas. O Luan realmente não estava jogando. O Arauz, no momento em que entrava, dava mais resultado. Mas o Luan, e eu bato nessa tecla, ele é o jogador mais diferenciado desse elenco do Corinthians. De todos. Você pode pegar 30 jogadores do plantel, o Luan, para mim, é o que mais tem recurso. E eu sei que isso não adianta de nada se o cara não utilizar esse recurso. Eu também concordo com isso. Mas é dele que vai sair uma jogada de efeito. É dele que vai sair uma imprevisibilidade, uma assistência que ninguém espera, um gol, como aconteceu hoje, evitando a derrota corintiana. Eu sei que é pouco, pelo que ele custou, pelo que a torcida espera, mas a gente sabe também que ele pode oferecer muito mais. E ele entrou com muita vontade. Se vocês notarem, ele entrou muito mais disposto. Às vezes um banco de reservas faz bem, e acho que fez bem o Thiago em tirá-lo do time, deixá-lo na casinha um tempo, vendo que outros jogadores estavam chegando, pedindo a contratação do Otero. Isso é um recado claro para ele, para que ele pelo menos se doe um pouco mais. E é tão fácil para o Luan ser ídolo do Corinthians. Obviamente eu estou fazendo uma figura aqui, não é fácil ser ídolo do Corinthians, mas para o Luan, que tem qualidade e que basta um pouquinho de entrega, a torcida tá louca para se apaixonar por ele, a torcida tá louca para abraçá-lo. Então, se ele se doar um pouquinho mais com a qualidade que ele tem, eu tenho certeza que ele vai emplacar. Ele já tinha dado uma bola na trave, que por um pecado a bola não entrou. Numa casquinha do Jô, na verdade o Danilo Avelar chuta, o Felipe Alves defende, o Sid Clay cruza, o Jô desvia de cabeça e o Luan chega batendo de chapa em cima, a bola bate no travessão. E aí na sequência, chuta de fora da área, quando ela sobra,
ele chuta na cara da bola, né, naquele peito de pé, na gaveta e empata o jogo. Ele desabafa, ele comemora até muito mais energicamente do que a gente conhece do Luan, para se ter uma ideia da carga que está sobre ele, nas costas dele. E o que me chamou a atenção, o goleiro Cássio, capitão do time, ídolo corintiano, um dos maiores, se não o maior jogador da história do Corinthians, atravessa o campo e vai lá só para cumprimentar o Luan. Isso me chamou a atenção. Isso foi um nítido sinal, uma nítida menção de força, do tipo, estamos com você, sabemos do que você pode e tá aqui o nosso apoio. Eu achei muito emblemática essa cena. O Cássio não costuma fazer isso com qualquer jogador. Aliás, não lembro dele ter feito isso recentemente. Ele atravessa o campo e vai lá só para cumprimentar o Luan. E o Luan tá tão, ele tá tão assim, né, extravasando ali que ele recebe o cumprimento e continua com o punho cerrado, assim, comemorando e tal. E depois até pela transmissão da Rede Globo foi eleito o melhor em campo pelo gol, evidentemente, né? Ele teve pouco tempo em campo, não fez lá um jogo brilhante, como ninguém fez. Foi uma partida tática muito bem feita do Fortaleza e um Corinthians com muitos erros, ainda tentando se encontrar. E essa paciência, essa calma, você, torcedor, vai ter que ter. Porque, como eu disse, são muitas novidades, são jogadores da base, são contratações chegando, é um técnico novo, é um jeito novo de jogar. Não adianta, não vai acontecer da noite para o dia. E o Thiago está experimentando, e obviamente o resultado vai balizar muito isso. Mas hoje, mesmo se tivesse vencido, a gente teria que ter feito essa ressalva, de que errou muito, individualmente. E aí o Thiago tem a sua responsabilidade, pelo fato de ter começado com o Juan, e é uma análise bem extra, bem de fora, de quem viu e não entendeu o porquê. Talvez ele explique, né, mas eu ainda não entendi. No segundo tempo, ele fez trocas tentando ganhar o jogo e individualmente alguns jogadores estiveram abaixo, especialmente aqueles que começaram a partida. Então, nem sempre a culpa é só do técnico e nem sempre a culpa é só dos jogadores também. E do outro lado tem um adversário, que hoje esteve muito bem postado. Então, esse empate, eu acho que ficou bom para todo mundo. Porque muita gente fala que o Fortaleza tem que comemorar porque foi um ponto fora de casa com um grande e o Corinthians tem que lamentar. Não sei não, hein? Pelas circunstâncias do jogo, é um pontinho a ser valorizado também. O que você achou da partida? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!